a chegada da família real ao Brasil. Por que a família real veio ao Brasil? Por causa das conquistas napoleônicas, porque a Inglaterra tinha interesses aqui. Então, forçou os portugueses a abandonarem Portugal e se situarem aqui. Mas por quê? Porque a Inglaterra queria vir aqui, queria vir explorar diretamente essa grande colônia. A Inglaterra fez a Revolução Industrial e nesse momento ela era rica e grande e ela já estava dominando o mundo e também dominava Portugal. Vemos a Dona Maria Louca, a rainha de Portugal, sendo abanada por duas escravas, pois toda a nossa história aparecem os escravos, aparecem os oprimidos, bem pouco aparecem as classes dominantes, são mínimas, é o mínimo de gente que é rica e domina a maioria pobre. Vemos aí Dom João VI com sua esposa, Dona Leopoldina. Dona Carlota Joaquina, desculpe. A Dona Carlota era uma mulher ambiciosa, que queria que seu marido conquistasse o Uruguai para fazer parte ao Brasil, porque se achava herdeira, porque ela era de origem espanhola. Em pleno Rio de Janeiro, apareciam as carruagens, levando as pessoas elegantes, as pessoas da corte. Aí está a corte portuguesa no Rio de Janeiro. Então João VI resolve criar no Rio de Janeiro teatro, a imprensa régia, o Banco do Brasil, a Academia de Belas Artes, tudo para satisfazer a corte e nada para as classes trabalhadoras. Vemos nos aproximando Dom Pedro I, aquele que fez a nossa independência. Atrás de Dom Pedro I vemos sua esposa, a grande Dona Leopoldina, que muito lutou pela independência do Brasil, acompanhada por José Bonifácio, que foi um grande lutador das classes oprimidas, foi um grande lutador na independência do Brasil. E agora vemos a imigração italiana, alemã e polonesa. Por que se incentivou a vinda de alemães, italianos e poloneses? Porque se queria branquear o Brasil, porque o Brasil já tinha muitos escravos. Então vamos trazer brancos para branquear esta terra. Italianos se fixaram mais ao sul do Brasil, também os alemães e poloneses por causa do clima, que era muito parecido com o dos europeus. Tivemos um período na história que se chamou período regencial, que não está apresentado aqui por falta de elementos. Esse período regencial vai da abdicação de Dom Pedro I até 1840, quando resolveu se emancipar a idade de Pedro II. Então queremos Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Também a Inglaterra, muito interessada em destruir o Paraguai, porque o Paraguai estava sendo um país forte, desenvolvido e autossuficiente. Então a Inglaterra vai jogar por cima dos paraguaios, o Brasil, a Argentina e o Uruguai.
declararam morte ao Paraguai para satisfazer os interesses ingleses aqui na colônia. E 800 mil paraguaios foram exterminados, em sua grande maioria, sobrando 184 mil paraguaios, graças à poderosa e grande Inglaterra que queria se apoderar da economia paraguaia. Uma questão que se coloca: Duque de Caxias foi um herói, em sua função ele foi, mas se olharmos para o lado e destruição do Paraguai, da destruição das rebeliões brasileiras, ele não foi um herói, mas dentro de suas funções de obedecer ao governo central foi um herói. Aqui vemos as riquezas do Brasil, Império, vemos os barões do café, o rei café. No segundo Império também tivemos as leis abolicionistas, tivemos a lei do ventre livre, se libertava a criança que ia nascer como se fosse uma grande coisa. Libertar uma criança antes de nascer, em nada resolveu a situação dos nossos escravos. A lei do sexagenário, libertar um escravo com 65 anos, libertar para o quê? Se pouco lhe restava ou nem chegava a essa idade, devido à sua vida trabalhosa e difícil. Vemos aí a princesa Isabel, que libertou os escravos, assinando a Lei Áurea, em 13 de maio de 1988. Temos também os escritores do Império, que não pode deixar de ser lembrados neste momento. Tivemos grandes poetas e grandes escritores do Brasil Império. Agora vemos a proclamação da República. É a República da Espada, é a espada contra o café. O primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, um militar que fez a nossa proclamação da República. Depois, quem tomou a presidência foi seu vice, Floriano Peixoto. Aqui vemos a República dos Fazendeiros. Os fazendeiros do café tomam o Brasil e mandam nesta terra. Temos aí todos os 11 presidentes da República Velha. Dentro da República Velha tivemos a Guerra do Contestado. Essa guerra aconteceu em nossa terra, aconteceu no solo catarinense. Eram pobres camponeses que foram expulsos de suas terras e foram massacrados pelo governo. Aí vemos os soldados bem vestidos, bem armados, contra esses pobres camponeses que apenas tinham foice, enxadas, pedaços de pau. Jamais esses camponeses poderiam lutar contra esses soldados preparados para a luta. E a arte pode nos revelar muito sobre a sociedade ou sobre como ela se desenvolveu. Devemos ler, devemos ter interesse pela literatura, porque através da literatura aprendemos muita coisa de história. Muita coisa que não está nos livros de história, mas se encontra em outros livros da literatura brasileira. Vemos aí a Tarsila do Amaral. Vemos ainda a Anita Malfatti, Di Cavalcante, Oswaldo de Andrade, Vitor Brecheret, que fez escultor. Então é muito importante o conhecimento, é muito importante o gosto pela arte. A revolta da vacina, vamos acabar com os ratos. No governo de Rodrigues Alves, resolveu-se acabar com os ratos que causavam doenças, mas o povo não aceitou. O povo também lutou contra a vacina por falta de preparação e por causa da oposição que apenas fazia críticas. Chega de café com leite, está na hora do mate, tchê. Vem o Getúlio Vargas, que governa o Brasil por 15 anos. Nesse período destacou-se a Carmen Miranda. Nossas pracinhas foram na guerra, foram à Segunda Guerra lutar pela democracia. O cangaço que começa em Brasil em 1840
em 1870 e acaba em 1940, os cangaceiros resolveram lutar contra a opressão dos grandes fazendeiros. Temos aí o presidente Dutra. Presidente Dutra governa o Brasil de 46 a 51. Principais obras: Plano Saúde, saúde, alimentação, transportes. Os anos dourados, o grande JK, o grande tempo em que o Brasil viveu seus anos áureos. O grande Juscelino que resolveu criar Brasília no centro do Brasil. O homem que trocou o burro deixou o burro e pegou o jipe. Por isso, troquei o burro pelo jipe, dizia Juscelino Kubitschek, o grande JK, que foi exilado depois, foi cassado seus direitos no governo da ditadura. E se aproxima do palanque o Jânio Quadros, o controvertido Jânio Quadros, que prometeu varrer a sujeira do Brasil, e ele dizia: varre, varre, vassourinha, varre, varre, bandalheira, que o povo brasileiro está cansado de sofrer desta maneira. E assim o seu lema era uma vassourinha. O Jânio Quadros, ele condecorou Che Guevara, e foi um fato muito sério para as elites brasileiras. Ora, condecorar um guerrilheiro argentino que havia derrubado o governo Fulgêncio Batista de Cuba e havia implantado o comunismo em Cuba. Então esse homem era perigoso. O Jânio Quadros proibiu briga de galos, corridas de cavalo na semana. E ele disse que renunciou porque forças terríveis o fizeram renunciar. Agora vem o presidente João Goulart. João Goulart vai ter um governo que nunca sabia de onde viria o golpe, se era da esquerda ou da direita. Mas a direita brasileira se apressou e deu o golpe. E o Brasil foi governado por 5 ditadores, por 5 militares, que fizeram leis para manter a ordem no Brasil. O medo deles é que o comunismo entrasse nessa terra. Então criaram leis de segurança nacional, declararam exílio aos que lutavam contra eles, ou mesmo a morte. Exilou-se nessa época Leonel Brizola, João Goulart, Caetano Veloso, Gilberto Gil. E muita gente foi exilada nesse tempo. Foi um tempo terrível. Ali vemos os soldados que apontam as armas para os que resolvessem se revoltar contra a ditadura. E aí vemos os estudantes. Foram ameaçados, foram torturados nos porões da ditadura. Movimentos populares lutaram pelas reformas e conquistaram as diretas já. E volta a democracia. Tancredo Neves morreu antes de assumir. Por isso que ali está em memória a Tancredo, porque não chegou a subir ao posto de presidente, provavelmente tudo preparado pelas elites. E vai assumir o Sarney, que era seu vice. Uma homenagem ao deputado Ulisses Guimarães, que foi o herói da democracia, o herói na luta das diretas. Agora vemos o governo Collor, o Collor que sofreu impeachment, o Collor que não soube conduzir a nação. E depois vemos o Itamar Franco, que trouxe o Fusca de volta. E agora vivemos um momento difícil, pois sem casa não há famílias, sem famílias não há moral. Sem moral